Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. Qual é a verdadeira caridade? Qual é a maior manifestação de caridade? É dar a mão para quem está caído, é dar a água para quem tem sede, é dar o pão de trigo para quem tem fome. Essas são manifestações benevolentes, essas são manifestações de caridade. Mas existe muito mais necessidade. Existe a necessidade espiritual. Jesus fala disso e Jesus confirma isso, e os apóstolos também falam efusivamente dessa necessidade. Nós olhamos muitas vezes as necessidades da carne, mas não olhamos para as necessidades do espírito. Não que nós não possamos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Sempre que nós pudermos, nós devemos levar o sustento para a carne, mas também o sustento para o espírito. Não apenas um sustento lenitivo, digamos, um láudano para o espírito, mas a palavra que salva, a palavra que redime, a palavra que concede a vida eterna e a reconciliação com Deus. Quando nós levamos o pão de trigo, nós sustentamos a carne, e a fome da carne volta algumas horas depois. E se não tiver mais pão, a fome continua, e o espírito não foi alimentado e vai continuar faminto, vai continuar afastado de Deus. Então, a verdadeira caridade, ela prevê as necessidades da carne e as necessidades do espírito, ensinadas por Jesus e ensinadas pelos apóstolos. O próprio João, no próprio Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 48, Jesus se identifica como o pão da vida, o pão espiritual, o pão que dá sustento, o pão que concede o alimento espiritual que não perece, o alimento que vai sustentar o espírito, vai salvá-lo e vai reconciliá-lo com Deus. João capítulo 6, versículo 48 ao versículo 51, quando Jesus afirma a diferença das coisas que sustentam o espírito e as coisas que sustentam apenas a carne. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Muito bem. Jesus está falando que ele é o sustento espiritual. E a sua carne e o seu sangue, na sua obra redentora, vertidos na cruz do Calvário, são o verdadeiro pão, são o verdadeiro sustento que dá vida espiritual, e vida espiritual eterna, para toda a eternidade, a própria salvação. Jesus está se identificando aqui como o pão da vida. Ele fala também do maná que foi dado oportunamente, periodicamente, né? Que sustentou a carne durante muito tempo, mas não sustentou o espírito. E desses que comeram do maná que sustentou a carne, mas não sustentou o espírito, esses morreram pela desobediência, por não terem sido alimentados devidamente, não terem recebido devidamente o alimento espiritual. Então Jesus faz uma diferença nítida entre sustentar o espírito e também sustentar a carne. Há muitas pessoas praticando caridade e as pessoas pensam que sustentar a carne é o mais importante. Não, há momentos em que a carne necessita do alimento para a carne. Há momentos que o corpo necessita da água para mitigar a sede, mas a todo momento
o espírito do homem é carente do pão da vida, das informações necessárias, da verdade pregada com autoridade e com precisão, pelo Espírito e pela palavra de Deus, para a salvação do homem. Jesus aqui, então, ele se identifica não como aquele maná que cai do céu, alimenta, depois entra em decomposição, o que sobra, e sustenta a carne, mas as pessoas morrem. Ele está dizendo que ele é o pão da vida. Ele é o sustento eternal para a salvação. No Evangelho de Mateus, ele informa isso muito bem, no capítulo 26, versículo 28, quando Jesus, servindo a ceia aos seus discípulos, fala do vinho e do pão, simbolizando o seu sangue derramado e a sua carne dilacerada na sua obra redentora na cruz do Calvário. Mateus 26, 28, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue do novo pacto, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Remissão de pecados não é coisa da carne, é coisa do Espírito, e só é concedido pelo Espírito soberano de Deus. Quando Jesus é visto como autor e consumador da redenção, como autor e consumador da salvação, como autor e consumador soberano sobre nosso espírito para a anulação de nossos pecados e a concessão do Espírito Santo e a concessão de vida eterna. Fazer caridade e sustentar a carne é uma coisa boa, porém muito melhor é quando nós sustentamos a carne e sustentamos o Espírito para que ele ganhe uma vida eterna, porque eternidade todo Espírito tem. No caso, eternidade para o sofrimento ou para o desfrute das regiões celestiais, porque Jesus é o juiz de vivos e também juiz de mortos. É ele que vai dar destino às nossas almas. Nós temos essa confirmação de que Jesus anula os nossos pecados, de que ele nos redime, de que ele nos justifica, que ele nos reconcilia com Deus, que ele é o autor e consumador da nossa vida eterna. Nenhum homem e nenhuma obra de homem, mas unicamente a obra dele, Jesus. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, o apóstolo Pedro afirma: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja transformado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então já começa o pão da vida a conceder o perdão de nossos pecados pelo nosso arrependimento e pela concessão do Espírito Santo e pela anulação de nossos pecados. Isso só acontece no campo espiritual. Carne é carne, tem que ser assistida nas necessidades da carne, mas espírito é espírito, e somente o Espírito de Deus e o Espírito Santo podem sustentar as nossas necessidades espirituais. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 3, dos versículos 24 a 26, ele afirma: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Isso não é para a carne, isso não é para o sangue, isso é para o Espírito. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Isso é graça. Isso é redenção. É a anulação de nossos pecados. Já no capítulo 5, dos versículos 9 a 11, o mesmo apóstolo
Paulo afirma em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 9: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Porque Jesus vive, glorificado à destra de Deus Pai. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio do qual recebemos agora a reconciliação com Deus. Então nós temos aqui coisas espirituais que só são concedidas soberanamente pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito Santo de Deus, mediante a sua obra redentora. E como último exemplo aqui nós vamos citar Paulo também, na carta aos Efésios, no capítulo 1, dos versículos 4 ao 7, quando ele afirma: assim nos escolheu, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e sermos irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Não vontade de homem, mas vontade de Deus. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado Jesus Cristo, no qual temos a redenção. Novamente a redenção, ato soberano de Jesus, ato espiritual, sustento espiritual, condição espiritual, para nós termos anulados os nossos pecados e nos reconciliarmos com Deus e galgarmos a vida eterna. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Amém. Então nós vemos assim que as pessoas têm necessidades da carne, que todos nós conhecemos muito bem. Não precisa ser de uma doutrina, seita, filosofia ou religião para entender essas coisas. Nós sabemos que há momentos em que a água é mais importante. Nós sabemos que há momentos em que o pão de trigo é mais importante. Nós sabemos que há momentos em que dar a nossa mão é o mais importante. Não são momentos para nós entrarmos com a palavra verdadeira, mas sempre haverá um momento. Sempre precisa existir um momento. Porque o homem que alega que as coisas da carne, sustentando a carne, vão também sustentar o espírito, estão mentindo. A não ser que elas sejam sustentadas num espírito enganoso, num espírito mentiroso. O que não falta nesse mundo, caridade associada ao engano. Agora, o que Jesus afirma e o que os apóstolos afirmam é que a verdadeira caridade é não apenas dar aquilo que é necessário ao sustento da carne, mas principalmente o que concede a vida eterna, pela anulação dos nossos pecados, pela nossa redenção, pela concessão do Espírito Santo, pela justificação, pela reconciliação com Deus. E isso só chega quando ao levar o pão de trigo e ao levarmos a água, nós levamos também a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho apresenta Jesus como soberano e Senhor, sempre como soberano e Senhor, autor e consumador da redenção, autor e consumador da salvação, aquele que promove soberanamente, monergisticamente, de cima para baixo, a nossa reconciliação com Deus e nos concede perdão de nossos pecados e nos concede a vida eterna nas regiões celestiais. Quando caridade é conceituada como dar alguma coisa a alguém para apenas sustentar as suas necessidades materiais, isso é algo efêmero, é algo passageiro e é algo relativo que tem uma repercussão mais emocional do que realmente espiritual.
para que haja uma grande repercussão espiritual a tal ponto de reconciliar esse necessitado com o seu Deus, é preciso que o Evangelho seja pregado sem deturpação, apresentando Jesus como o único autor e consumador de nossa salvação, o anulador de nossos pecados, o nosso Redentor, o nosso justificador e o nosso reconciliador com Deus. Porque pelas obras nós não somos salvos, as obras podem ajudar as pessoas a sair de suas necessidades mais prementes, mais imediatas, mas para toda a eternidade, somente o pão da vida, que traz a salvação na obra redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a caridade é reduzida em pão e água, em roupas e mantimentos, isso é uma coisa, como eu digo, importante, mas temporal. O que Jesus deseja e o que os apóstolos ensinam é que nós levemos também e prioritariamente a palavra redentora. Nós sabemos os momentos certos de levarmos a água, o momento certo de levarmos o pão de trigo, mas muita gente se esquece, quando leva a água e quando leva o pão, de levar uma palavra reconciliadora, uma palavra redentora, uma palavra verdadeira, que apresenta Jesus como soberano e Senhor, autor e consumador da nossa salvação. Que muitas pessoas pratiquem a caridade, mas pratiquem a verdadeira caridade, a caridade cristã, aquela que sustenta a carne em suas necessidades, mas promove a nossa salvação e a nossa reconciliação com Deus. Que Deus abençoe você nessa palavra em nome de Jesus.